redação argumentativa. Dando sequência, então, à nossa aula anterior, que a gente falou sobre introdução, agora nós vamos falar sobre desenvolvimento. Mas o que exatamente a gente vai desenvolver? É o nosso ponto de vista, aquilo que a gente trouxe lá na introdução. Então, a gente trouxe o assunto e a gente deu o nosso ponto de vista. Agora, a gente precisa defender ele com unhas e dentes, certo? Mas para fazer isso, não dá para usar do recurso vozes da minha cabeça, nem do eu achei legal, porque isso não vai convencer ninguém, certo, pessoal? Então, a gente precisa usar de algumas estratégias argumentativas para convencer esse nosso leitor. E aí a gente vai falar nesse vídeo sobre algumas estratégias que você pode estar utilizando no seu texto. O primeiro recurso, então, que eu vou trazer para vocês é o argumento de autoridade. O que a gente vai ter aqui, por exemplo, seria, Mieck Bal disse, não fui eu que falei. Então, uma pessoa que escreveu um livro, uma pessoa de uma credibilidade sobre aquele tema, sobre aquele assunto, eu trago para dentro do meu texto para fortalecer a minha própria ideia. Então, eu posso estar usando como autoridades médicos, cientistas, profissionais da educação, pessoas que conheçam muito sobre aquilo, sei lá, se eu estou falando de plantas, e plantação, eu tenho lá os agricultores que trabalham com isso, então não sou eu que estou falando, mas sim outras pessoas que têm notório saber, conhecimento daquilo para poder falar sobre esse assunto. E aí a gente vai deixar aqui uma frase de exemplo para vocês, para a gente poder entender um pouquinho como que isso acontece lá no texto, certo? Na nossa próxima dica aí de argumentação, então nós temos a questão do argumento por comparação, que nada mais é que comparar com algo que já aconteceu antes ou que era muito parecido com o que a gente está falando no texto agora. E essa comparação, ela praticamente convence o meu leitor, certo? Nossa, mas se isso já aconteceu antes desse jeito ou muito parecido, é muito provável que a pessoa que está conversando comigo ele esteja certa em relação à sua opinião. Então, esse é um outro recurso que a gente pode utilizar, e aí eu vou deixar mais um exemplo aqui na tela para vocês. Temos também como recurso, então, o argumento por exemplificação. Agora sim eu vou trazer exemplos exatamente iguais, ao que eu estou trazendo dentro do meu texto, para que eu possa ilustrar, para que o meu leitor consiga perceber que já se replicou esses fatos, essas situações em outro momento. Então aqui eu vou trazer mais uma frase para vocês verem como que a gente utiliza o recurso de exemplificação dentro do texto. Outro recurso bem comum é o argumento de causa e consequência, que a gente pode estar trazendo para dentro da nossa exemplificação lá no texto, da nossa opinião. Então, pensando aqui na questão dos alagamentos na cidade, a gente poderia ter como causa dos alagamentos, e é uma causa lógica de conhecimento de várias pessoas, que se eu entupir os bueiros com lixo, o alagamento pode acontecer porque, obviamente, a água não vai ter por onde escoar e aí a gente tem uma consequência que são os alagamentos dentro das nossas cidades. Então, a gente pode estar apresentando causas e consequências lógicas de conhecimento das pessoas para que isso fique bem claro para o leitor em relação ao meu ponto de vista. Mas, para trazer um outro exemplo aqui, eu vou deixar mais um trechinho de texto para que vocês possam observar na prática quando está escrita essa informação lá de causa e consequência.
enquanto a gente tinha ali uma causa e consequência de ordem mais lógica, né, observável aí no nosso mundo, a questão do argumento por evidência vai tocar então nas pesquisas, que realmente pode comprovar aquilo que eu estou dizendo. E aí aqueles dados normalmente estatísticos que a gente traz dentro do nosso texto, e para isso eu preciso ler sobre esse assunto, pesquisar sobre o assunto, para que eu consiga trazer referências aí de pesquisas, né, confiáveis para dentro do meu texto. Para vocês entenderem melhor, também tem aí um trechinho de um texto utilizado numa redação. Essa aula sobre desenvolvimento fica por aqui, mas o texto ainda não acabou, né, pessoal? E aí eu convido vocês a assistirem o próximo vídeo, que é sobre a conclusão da redação argumentativa. Até a próxima!